Shalom, shalom, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua vida. Para você que não me conhece e é novo aqui no canal, me chamo Apóstolo Josenildo Fernandes e sirvo a Deus da Igreja Apostólica Fogo na Terra. Já somos uma pequena família. Quero te pedir para que você venha se inscrever no canal, deixar aí o teu joinha, o teu gostei e ativar também os sininhos para as notificações. Que Deus abençoe a tua vida, amém? Estamos numa série falando sobre portais espirituais. Nós sabemos que tem momentos específico aonde Deus, aleluia, abre portais espirituais. Nós falamos no último vídeo, no último estudo, nós falamos do portal do amanhecer. Nós sabemos que de 3 em 3 horas Deus abre um portal espiritual, e quem conhece essa chave espiritual, ora a Deus, porque é momentos específicos onde céu e terra estão alinhados. 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, ao meio-dia, 3 horas da tarde, às 6 horas da noite, às 9 horas da noite, à meia-noite e às 3 horas da manhã. Esses são horários específicos, aonde muitas das vezes quem não é cristão, quem não serve a Deus, quem não é filho do reino, conhece esses horários específicos, como, aleluia, aqueles que trabalham no ocultismo. Muitas das vezes você vai passar numa encruzilhada, você vai ver lá meio-dia, onde arriaram ali um trabalho, às vezes também às 6 horas da tarde, geralmente à meia-noite, onde você vai passar numa encruzilhada, onde você vai ali ver até mesmo próximo de uma cachoeira, na beira da praia. Esses horários são específicos, onde os filhos das trevas, assim como Jesus declarou dizendo, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, porque eles conhecem, eles buscam o conhecimento. E assim como a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e também no conhecimento. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, você que está aqui buscando conhecimento da parte do Senhor, para saber os horários específicos de oração, de batalha espiritual, de buscar a Deus e ativar, aleluia, aquilo que é seu no mundo espiritual. Então hoje nós vamos trazer sobre o portal do meio-dia. O que acontece ao meio-dia? Nós temos uma palavra aqui muito interessante que se encontra no livro dos Salmos, no capítulo 91, no verso 5 e 6, que diz assim: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Ou seja, tem uma seta que voa de dia, e essa seta tem que ser lançada por alguém. Essa seta tem que ser lançada por um anjo ou por um demônio. Então a seta que voa de dia. E no verso 6 diz assim: nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mortandade aqui é um demônio que trabalha trazendo morte num horário específico. E qual é esse horário específico? Ao meio-dia. A Bíblia diz que ao meio-dia um demônio da mortandade, ele atua trazendo morte, ele atua trazendo destruição, mas nós temos uma arma muito poderosa para poder combater as trevas. E talvez você me pergunte, qual é a arma que nós temos? Entre muitas armas, é o poder da oração, é o poder de buscar Deus através da oração. Quando uma igreja, quando um servo, uma serva de Deus, um filho e uma filha de Deus ora ao meio-dia, Deus também envia os seus anjos, Deus também traz livramento. O diabo trabalha ao meio-dia para trazer destruição, mas o nosso Deus, através dos seus filhos e das suas filhas, dos seus guerreiros, das suas guerreiras que o Senhor levantou ao meio-dia, Deus também traz livramento. E tem muitos acontecimentos
que aconteceram ao meio-dia. Um deles que eu achei muito interessante, a qual Deus trouxe ao meu coração, é em Josué capítulo 10. Leia comigo como isso é muito interessante. Josué capítulo 10, a partir do verso 10, vai dizer assim, ó: e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Aron, e feriu-os até chegar em Migdá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a cidade de Bet-Aron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azega, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. E o verso 12 é muito interessante, porque aqui é uma luta que está acontecendo entre Josué e os amorreus. Os amorreus eram uma nação muito terrível. Segundo os historiadores, aqueles que estudiosos da palavra de Deus, diz que os amorreus era tão terrível que eles aprenderam habilidades com os leopardos. Eles aprenderam a enxergar no escuro. Eles aprenderam a caçar no escuro. Eles aprenderam a agilidade de leopardo, de pisar até mesmo num galho seco e fazer com que esse galho não quebrasse para trazer barulhos, de tal maneira que diz os historiadores que os amorreus eram tão habilidosos que somente com as mãos eles agarravam a garganta do seu adversário e ali os matava. Então Josué, no capítulo 10, no versículo 12, ele vai dizer assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, dizendo, e disse na presença dos israelitas: sol, te detenha em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seu inimigo. E isto não está escrito no livro de Jazé. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. O sol se deteve no meio do céu, ao meio-dia. Josué não poderia deixar que o sol escurecesse, que a noite chegasse, porque se a noite chegasse, de maneira nenhuma, dificilmente ele poderia vencer aquela batalha. Então ele vai orar a Deus, ele vai buscar a Deus, e a Bíblia diz que o sol para e a lua para. O sol fica parado no meio do céu, ao meio-dia. Então ao meio-dia é momento de livramento, é momento de buscar Deus em oração. Ao meio-dia, quando você se prostra diante do Senhor, o Senhor faz com que venha tremor e medo do teu adversário. O teu adversário vai ficar apavorado. É ao meio-dia que o Senhor dá vitória para os seus filhos. Foi o meio-dia que Josué orou no meio daquela batalha, pedindo para que o sol não viesse se pôr e a noite não viesse chegar, porque ele sabia que os amorreus, aleluia, era terrivelmente uma nação habilidosa durante a noite. É assim que acontece. Os demônios, eles são habilidosos. Os demônios, eles têm poder. Os demônios, eles têm estratégia. Os demônios, eles têm ferramenta. Mas ainda o nosso Deus é poderoso para me dar vitória e para te dar vitória. Uma igreja que ora ao meio-dia, um filho que ora ao meio-dia. A Bíblia diz assim: a oração de um justo tem muito nos seus efeitos. Imagina no horário específico aonde Deus vai se levantar para defender o seu servo e também a sua serva. Eu acho interessante que a Bíblia vai dizer lá em 1 Reis, capítulo 18, se você puder abrir aí comigo, abra ela. Não tem preguiça de abrir a Bíblia. Nós estamos estudando sobre portal espiritual. Ao meio-dia, a Bíblia vai dizer, ó, em 1 Reis, capítulo 18, verso 27, diz assim, ó:
1 Reis, capítulo 18, verso 27. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus, Deus com D minúsculo. Pode-se que esteja falando com alguém, ou tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo, desperta. Nós sabemos que foi desde as 6 horas da manhã até ao meio-dia, aonde se travou uma grande batalha. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera contra um único filho de Deus, o profeta. Eu conheço Elias como profeta, o leão dos profetas. Foi ao meio-dia onde Elias começou a zombar deles. Foi ao meio-dia onde se travou essa grande batalha espiritual. E depois, quando chegou ao meio-dia, a Bíblia diz que Elias zombava deles, e eles começaram ali se retalhar, se cortar, e o sangue derramando sobre o altar, mas Baal não respondeu. Sabe por quê? Porque ao meio-dia Deus neutralizou toda ação maligna de Satanás, para que não enviasse de maneira nenhuma fogo sobre aquele altar. Deixa eu te dizer uma coisa: você acha que o Satanás não tem poder de mandar fogo do céu? Tem sim. E por que ele não mandou aqui? Porque Deus neutralizou o poder do diabo ao meio-dia. Se você for ler lá no livro de Jó, no capítulo 1, você vai ver que Satanás enviou fogo do céu e consumiu as ovelhas de Jó. Os servos, como não tinham o dom de discernir espírito, eles não sabiam que era fogo do diabo. Eles colocaram como se fosse fogo de Deus, mas nós sabemos que ali foi um ataque de Satanás contra os bens de Jó. E aqui o diabo não manifestou com fogo, mandando fogo sobre o altar, aleluia, dos seus falsos profetas, ou dos seus profetas, 400 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Deus neutralizou ao meio-dia para poder dar vitória para o seu filho. O Calabroiacé. Eu profetizo que Deus movimentará o mundo espiritual para te dar vitória. Toda força do adversário, toda a força do inimigo, toda a força do diabo será neutralizada ao meio-dia, e Deus mostrará que Ele é contigo para a glória e para a honra do nome do Senhor. Essa batalha foi uma batalha muito forte, onde Deus manifestou o seu poder, onde Deus manifestou a sua glória e deu vitória para Elias ao meio-dia. Assim como Deus deu vitória para Josué ao meio-dia contra os amorreus, uma nação terrível e muito habilidosa, representando um grande principado. Assim Deus também deu vitória para Elias. Não foi somente uma vitória, aleluia, física, mas foi uma vitória espiritual, porque ali era uma batalha religiosa, era uma batalha política, era uma batalha onde dois deuses ou dois principados, Baal e Azera, estavam envolvidas naquela batalha através dos seus profetas. Mas Deus vai ungir, Deus vai levantar e Deus vai dar vitória ao seu povo através do profeta Elias. Você também deve se posicionar, e quando você descobrir o poder dos portais espirituais e os momentos específicos de oração, você vai começar a ter vitória, você vai começar a entender, aleluia, os princípios que Deus determinou para poder trabalhar. Você acha que aqueles filhos das trevas, aqueles que trabalham no ocultismo, que eles acham que eles foram colocar aquele trabalho meia-noite, simplesmente porque é meia-noite? Não, eles sabem que tem portal aberto, onde demônios têm livre acesso. Mas Deus não abriu esses portais para demônios, Deus abriu esses portais
para filhos e filhas de Deus, para que os anjos desçam com resposta e suba com as orações do justo. É porque os filhos das trevas aproveitam esses momentos para também invocar os demônios, para poder fazer mal àqueles a qual, aleluia, eles querem e colocam aquelas oferendas. É muito forte isso. Se nós formos ler em João capítulo 4, versículo 6, nós vamos ver que Jesus, ele vai passar por Samaria. Lembra? Jesus vai passar por Samaria, vai chegar a um poço chamado Poço de Jacó, herdade de Jacó, aonde uma samaritana vai buscar água, e ali começa uma comunicação entre Jesus e aquela samaritana. Jesus pede água, a samaritana fica espantada, porque um judeu estava pedindo água para ela, e ali depois da conversa, Jesus vai revelar aquela mulher, e a Bíblia diz que era a hora sexta. A hora sexta aqui dentro da Bíblia é ao meio-dia. Ao meio-dia Jesus vai revelar a vida daquela mulher. Aí Jesus vai dizer: chama o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Jesus vai dizer: olha, falaste bem, porque já tivesse 5 maridos, e o que você está agora não é seu. A mulher fica espantada, e a mulher vai dizer assim: agora eu conheço que tu és profeta, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Jesus foi até aquele momento, foi até a Samaria, porque está escrito, era necessário passar por Samaria, e foi ao meio-dia que Jesus vai trazer uma libertação sobre a vida daquela mulher. Jesus vai quebrar uma maldição na vida daquela mulher, e também vai quebrar uma maldição, aleluia, de contenda entre os samaritanos e os judeus. Ao meio-dia, Jesus não foi ali simplesmente por ir. Jesus poderia ter ido em qualquer outro horário, mas Jesus vai num momento específico, onde céu e terra estava alinhado, e a Bíblia vai dizer que Jesus quebra a maldição sobre aquela mulher, e toda Samaria vem para os pés de Jesus. E aqui, para encerrar agora, sobre o portal do meio-dia, onde muitos acontecimentos, aleluia, dentro da Bíblia aconteceu, e um dos maior acontecimento é que Jesus, ao meio-dia, a Bíblia diz que ele vai ser crucificado, e ao meio-dia começa as trevas. Ao meio-dia, eu não vou cortar não, vou deixar assim mesmo. Ao meio-dia, a Bíblia diz que escurece do meio-dia às 3 horas da tarde. Ao meio-dia, o diabo vai à cidade de Jerusalém. Ao meio-dia, o diabo traz o pior ataque sobre o Filho de Deus, que estava tomando sobre si todos os pecados do mundo, todas as enfermidades, que a Bíblia diz que levou sobre si todas as nossas enfermidades. Foi ao meio-dia, aleluia, que o diabo desceu em Jerusalém, e o mundo inteiro, aleluia, ficou em trevas. Mas foi ao meio-dia, do meio-dia às 3 horas da tarde, onde aconteceu a maior batalha espiritual, onde nosso Senhor disse assim: está consumado, está, aleluia, consumado, está consumado. Foi o horário que Jesus venceu as trevas, foi o horário que Jesus saiu da cruz, tomou a chave do inferno, tomou a chave da morte, tomou o poder, o domínio de Satanás, e ali entregou, aleluia, a igreja e todos aqueles que o aceitar como único e suficiente Salvador, como único e suficiente Salvador, que é o nosso Jesus. Nós sabemos que também, para finalizar agora, tem muitos versículos, anote aí: Isaías 59:10, Salmos 37, versículos 5 e 6, vai falar do portal espiritual. João 46, esses versículos que eu tive que marcar, né? Veio muitos versículos na minha mente, né? Gênesis capítulo 18, verso 1, foi ao meio-dia onde Deus visitou Abraão e lhe fez promessa que ele traria um filho, que ele ia ter um filho. Gênesis capítulo 47, verso
16 ao 25, 2 Reis capítulo 4, verso 20, Josué capítulo 10, verso 12, 1 Reis 18, verso 27, Mateus 25, 45 e Atos dos Apóstolos, verso 26, verso 15. Atos dos Apóstolos, quando Saulo estava indo a Damasco para destruir a igreja, a Bíblia diz que no capítulo 9, ao meio-dia, Jesus aparece para ele. Ao meio-dia, Jesus neutraliza toda a fúria das trevas contra a igreja que estava sobre a vida de Saulo e aqueles que iam com ele. Ao meio-dia, Jesus liberta Saulo. Ao meio-dia, apóstolo, ao meio-dia. Como é que você sabe que é ao meio-dia que não está escrito? Porque eu sei, porque em Atos 26, verso 15, ele vai testemunhar que foi ao meio-dia onde ele teve o encontro com Jesus. Então, ao meio-dia, Jesus se levanta, Deus se levanta para neutralizar todas as forças do diabo. Talvez você está me assistindo, é um pastor, um apóstolo, um bispo, um presbítero, um diácono, até mesmo um membro. E entenda que tem horários específicos aonde Deus opera ao meio-dia. Nós falamos do portal do amanhecer e nós falamos hoje do portal do meio-dia. Compartilhe esse vídeo, envie para pessoas que precisam ouvir sobre o portal do meio-dia, esse portal poderoso, aonde as trevas são destipadas, aonde as trevas são paralisadas, aonde as trevas são derrotadas. Eu profetizo que Deus está te habilitando para você viver uma nova fase em espírito em Jesus de Nazaré. Entenda uma coisa. Se você ficar em pé, para me finalizar, se você ficar em pé, ao meio-dia, o sol está no alto da sua cabeça e a sombra está nos seus pés. Ao meio-dia, a sombra está debaixo dos seus pés. Ao meio-dia, o sol está no alto da sua cabeça e ao meio-dia você não tem sombra. Porque ao meio-dia a sombra está debaixo dos seus pés. Quando começa a declinar, então a sombra novamente começa a aparecer. E é Deus dizendo, um novo tempo, um novo nível, um novo da minha parte sobre a tua vida está chegando. Tá bom? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor e até o próximo portal, se Deus quiser, em nome de Jesus. Glória, fui!